Então, quem é o dy dx, agora está na sua na anotação que o colega queria, né? Quem é dy dx? Quem é? Fração. Vai ser o quê? Vai ser 2 sobre 3 raiz cúbica de x menos 3x2y mais 3y2 dividido por quem, meu querido? Dividido por x3 menos 6xy, tá? Mais 3y2. Desde que seja possível fazer divisão, tá? Não vou botar mais as restrições, você sabe, se eu estou escrevendo isso é em acordo com as restrições. Então vamos lá. 3x2y mais x3y, tá? Mais x3y, não, mais x3dy dx. Agora aqui, menos 3 vezes y2, aí menos 3x, 2y, dy dx, que é a derivada de y2 em relação a x. Aqui, 3y2 dy dx igual a derivada disso aqui em relação a x. Aí o que tem dy dx, deixa desse lado, já coloca logo em evidência, tá? Coloca logo em evidência, igual, aí fica isso aqui, e o que não tem dy dx, que são esses dois, passa para o outro lado. Aí deriva, só isso. E não se assuste, você já sabe por que tem que ter isso. Porque uma curva não necessariamente é o gráfico de uma função. Eu posso ter dois pontos nessa curva com a mesma abscissa. Quando eu estou calculando dy dx, eu estou calculando o coeficiente angular da reta tangente a essa curva num ponto. Mas tudo levando em conta só o x, não pode levar só em conta o x, tem que levar o x e o y, porque pode ter um ponto em cima e um ponto embaixo. Aí eu tenho duas retas tangentes, tá certo? Como você viu no caso da... Um momento. Como você já viu no caso da circunferência, tá? Admita, por um instante, eu não sei nem como é essa curva, mas suponha que ela é um negócio assim. Uma ameba doida aqui. Tá? Seja assim. Então, se você pega um ponto X, qualquer, pega aqui, um ponto X aqui. Então, quando você calcula dy dx, tem que levar em conta o y. Por quê? Porque eu posso estar pegando a reta tangente nesse ponto, ou eu posso estar pegando a reta tangente ao ponto lá embaixo. Isso é outro. Entendido? Então, o dy dx tem que levar em conta o ponto da curva, não somente o x. Tá? Se isso acontecer, porque eu posso ter dois pontos com a mesma abscissa sobre essa curva. Pontos distintos. Diga. Mas o intervalo é qual? Como é? O intervalo é... Que intervalo? Certo. Aqui, ó. Isso aqui eu só estou calculando aqui, onde o y é a função de x. Tá certo? Onde o y é a função de x. Estou calculando nesse pedaço, ó. É como se fosse esse pedaço aqui, esse pedaço daqui para cá, fosse o gráfico da minha função. Esse pedaço daqui para cá, o gráfico da minha função. E o teorema da função inversa diz que tem intervalos abertos onde isso acontece. Tá? Entendido? Teorema da função implícita. Consequência do teorema da função inversa. Elas estão definidas sob certas condições, intervalos abertos. Por isso é que a conta é possível. A igualdade das derivadas. Tá? Teorema da função implícita. Olha, ó, isso é fundamental, tá? Porque, por exemplo, ó, o exemplo mais simples, exemplo da circunferência. Exemplo da circunferência, ó. Vou recolocá-la aqui. x2 mais y2 igual a 1. 2x, derivada.
2x mais 2y dy dx igual a quê? Igual a 0. Aí quem é o dy dx? Quem é a derivada de y em relação a x? Quem é? Menos x sobre y. Tá bom? Menos x sobre y. Agora vamos ao desenho, que já é algo conhecido. Você já conhece. Tá? x2 mais y2 igual a 1. A curva, que é 1, 1, menos 1 e 1. A derivação implícita captura muita coisa. Ele dá o dy dx em qualquer ponto. Quer dizer, se eu pego um ponto aqui, de coordenadas A e B, eu tenho uma reta tangente por aqui. Quem é o coeficiente angular dessa reta tangente? Quem é? É o dy dx no ponto AB. Leve em conta o A e o B. Ou seja, é a derivada de y em relação a x nesse ponto. Por essa fórmula, é menos o que? A sobre B. Mas só onde pode. Eu posso aqui fazer essa conta? Eu posso fazer essa conta aqui no ponto 0, 1. A reta tangente é vertical. Não tem derivada. Aí é as condições do teorema da função implícita. Aqui eu não posso fazer isso. Não posso fazer essa conta. Tá certo? Aí tem que ter aí tem que ver a questão, tem um negócio chamado derivada parcial. Tá? E já vou começar outra. Mas tu vai colocar intervalo? Hã? Não. Já emendado, é contínuo, tá? Entendido? Tá? Depois eu falo contigo. Entendeu? Então aqui não tem, ó. Como é que eu vou calcular aqui? Quanto é o y aqui? 0. Eu não tenho dy dx, mas eu tenho dx dy. Eu tenho a derivada parcial de x em relação a y. Porque aqui, esse pedaço aqui, ó, não é gráfico de x, de y como função de x, mas é gráfico de x como função de y. E eu tenho o dx dy. E o dx dy é menos y sobre x, ó. Menos y sobre x. Dy dx, quanto é o dy dx nesse ponto? 0. A reta tangente é paralela, levando em conta que aqui agora é o eixo do domínio. Você está olhando assim, ó. Tá? Aí você tem a reta tangente, que é o quê? Paralela ao eixo do domínio. A derivada é quanto? 0 nesse ponto. Você não tem dx, dy, dx, mas você tem o dx, dy, que é menos y sobre x. O x é 1, o y é 0, a derivada é quanto? 0. Olhando o y como função de x. Pronto. Podem ir embora agora.